pessoal, Alessandro Valentim aqui. Tem um tempinho que eu não gravo vídeo para o YouTube, por uma questão de logística, mas nesse vídeo eu quero falar sobre Samson Dauda, sobre o ano de 2025 e sobre a questão psicológica a ser administrada a partir das 3 derrotas consecutivas nesse ano. Bom, ao longo da história do fisiculturismo, nós não tivemos nenhuma história nem sequer parecida com a do Samson Dauda nesse ano. Vários campeões do Mr. Olympia, como o Jay Cutler, o Ronnie Coleman, o Phil Heath, eles tiveram uma trajetória até chegar ao título. Mas depois que chegaram ao título, eles não mais perderam. O que acontece com o Samson Dauda é que ele foi o campeão, ele se tornou campeão, e no ano seguinte ele perde 3 competições. As 3 competições que ele entrou, ele perdeu as 3 competições. Ou seja, ele entra no Arnold no início do ano, sendo o campeão do Mr. Olympia, sendo o atual Mr. Olympia, ou seja, com toda a moral possível para vencer o Arnold, e ele perde para o Derek Lunsford. Aquilo ali já foi o início de uma derrocada do ano, né, de realmente um ano que deveria ficar para trás. Na minha opinião, o Samson não deveria ter competido. Eu cheguei a falar isso naquele momento, que seria um tiro no pé. Falei sobre a questão do legado versus a grana, né, porque um prêmio de $600 mil, óbvio que é significante, é muito importante para o atleta, principalmente um atleta que não vinha tendo essas recompensas a nível de vitórias, né? Porque o título de Mr. Olympia deu esse valor a ele, e agora o título de Arnold também daria esse valor a ele. Então seria mais ou menos 1.200.000 em pouco menos ali de 5 meses. Mas a grande questão é que o legado é algo que vai permanecer, né? Quando alguém lá que há 20 anos fosse lembrar do Mr. Olympia, por exemplo, como o Ronnie Coleman, não vai se lembrar pelo que o Ronnie Coleman ganhou ao longo da sua carreira a nível financeiro, né? Quantos carros ele teve, aonde ele morou, qual era a premiação do Mr. Olympia. Até porque se a gente voltar bem lá para trás, nos anos 70, isso aí era irrisório, né? A premiação era de $1.000, em 73 chegou a ser $750. Então, imagina só se o Arnold, por exemplo, nos anos 70, não competisse as vezes que ele competiu, de 70 a 75 vencendo o Olympia, e fosse fazer qualquer outra coisa, porque, né, $1.000, ele não teria a história, o legado e hoje a compreensão que nós temos dos fatos que foram extremamente relevantes naquele período por conta dele. Então, olhar com essa visão da grana realmente não faz nenhum sentido, principalmente para o atleta que tem um planejamento de carreira. Eu acho que ele não foi bem assessorado e aí veio essa questão, né? Bom, ele compete no Olympia, a gente sabe os problemas que ele teve no Olympia, secou demais, não conseguiu encher o físico, chegou no Olympia bem menor do que o de costume, e aí amarga o 4º lugar no Mr. Olympia. Na história inteira, a gente teve o Big Ramy em 2022, ele ficou em 5º lugar, e o Samir Banu em 1984, que de primeiro ficou em 6º lugar naquele ano. Mas no caso do Samir foi uma questão de xenofobia, envolvia uma série de outros fatores por ele ser estrangeiro. Então a cúpula ali da IFBB, como o Rick Wayne e tal, eles não gostavam do Samir Banu, e portanto ele, segundo ele próprio, e o que eu acho que faz um enorme sentido, saiu de primeiro para 6º lugar, porque se você compará-lo com os outros atletas, talvez só o Lihan estaria numa melhor condição do que ele. Bom, então isso nunca aconteceu, a não ser com esses 2 caras, é algo realmente muito raro de acontecer. O que acontece é que, logo, 2 semanas depois, ele consegue alcançar o ideal que deveria ter alcançado no Olympia, chegou com o físico cheio, chegou extremamente condicionado, chegou pronto para competir no Praga e para levar o campeonato. Eu cheguei a dizer que se ele tivesse com esse mesmo físico no Olympia, bem capaz dele ter ganho o Olympia, né? Agora, não contava com o Mark Fitzwater, que também entregou o máximo de performance, com um físico cheio, condicionado, com boas linhas, bons cortes apresentando ali no seu físico. Realmente um físico que eu não esperaria ver do Martin, né? Então a gente realmente tem que ficar de olho agora para o ano de 2026, o que vai trazer esse cara. E a decepção, eu acredito, por ter perdido para o Martin, ela foi maior, porque assim, o Samson chegou melhor, o Martin chegou melhor. Só que o melhor do Samson, que deveria ter sido alcançado no Olympia, não foi suficiente para vencer o melhor do Martin. E o mais engraçado dessa história é que o Martin ficou em 5º lugar no Olympia, ou seja, atrás do Samson Dauda. Então o Samson melhorou, mas o Martin teve uma melhora muito mais significativa e venceu o show.
E aí eu fico a pensar, né? Será que é o fim da carreira do Samson Dauda? Porque como que ele vai trabalhar o seu psicológico a partir de agora para voltar? Porque eu acredito que na mente dele ele enxergava estar no seu melhor físico no Praga, mas não foi o suficiente para ele vencer o show. Então como que vai funcionar o psicológico dele? Bom, o ano de 2024 a gente viu algo muito semelhante acontecer com o Ramon, né? O Ramon era top 2 do Olímpia. Na minha opinião também não deveria ter competido no Arnold. Ele compete no Arnold erroneamente, não teve o tempo suficiente para se preparar, achou que ia levar fácil, era o atual campeão do Arnold inclusive, e não fazia o menor sentido competir de novo no Arnold. O Arnold não é um evento que por tradição você vence vários shows como Olímpia, né? Geralmente o que acontecia no passado é que os bodybuilders eles competiam no Arnold, eles iam ganhando o Arnold até ganhar o Olímpia. Depois que eles ganhavam o Olímpia, eles não voltavam a competir no Arnold. Então não era um show para o cara ficar mantendo um legado, uma dinastia e coisa e tal. Assim, a gente teve poucos campeões dominantes, como o Dexter Jackson, o Jay Cutler venceu alguns. O Ronnie, inclusive, acho que foi o primeiro Mr. Olímpia, foi o primeiro Mr. Olímpia a competir no Arnold já sendo Olímpia, né? Então, assim, não é um evento que, por tradição, o cara que já ganhou volta a competir. Ou seja, o cara que já ganhou o Arnold, ele já tem esse título, ele foca só no Olímpia. Então, Ramon competiu no Arnold em 2024, foi um erro e perdeu o show, né? O Wesley Vissers veio numa melhor forma, ganhou o show. Que engraçado que o Wesley depois disso não ganhou mais nada, sumiu do cenário, esse ano nem apareceu. Por quê? Porque realmente foi um erro. Só que esse erro, você vê como é questão de detalhes, né? Esse erro colocou o ano dele todo em risco, porque o psicológico, a gente fala também da questão dos haters, da pressão de se ganhar sempre, né? A pressão do cara que é o Mr. Olímpia, de estar ali, de demonstrar além do que ele demonstrou no ano seguinte, no ano anterior. Então existe essa pressão, e competir num evento menor, que não vai te trazer essa expressividade, não vale a pena. E aí a gente viu no Olímpia o Ramon ficando em quarto lugar, né? Aí ele, estrategicamente, certamente compete no Olímpia Amador uma semana depois, aqui no Brasil, vence o show, e aí se classifica direto para o Olímpia, e no ano seguinte, que foi esse ano, ele não competiu em nenhum show, foi direto para o Olímpia, que era o que o Samson tinha que ter feito. O Samson foi Mr. Olímpia. Então, assim, tem noção do que é isso? O principal título, né, do bodybuilding, você ganhou o Olímpia. Cara, você já ganhou o Arnold, o Samson já venceu o Arnold. Por que eu vou voltar a competir? Ele pensou no dinheiro, legal, legal, pensou no dinheiro, mas é aquilo que eu falei, o legado é muito mais importante. Porque lá na frente, ninguém vai se lembrar dele pela grana que ele ganhou. Na verdade, deixou de ganhar, né? Então foi realmente um tiro no pé. E aí ele vem para o Olímpia, perde o Praga. Então para o ano de 2026, e aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo, o que será que o Samson Dauda deve fazer? A gente sabe que o coach dele é a esposa, será que ele deve repensar isso? Será que qual a estratégia que ele deve usar? Né? Quais os eventos que ele deve entrar? Assim, no caso do Ramon, que ficou em quarto ano passado, o Ramon teve que se classificar para o Mr. Olímpia. No caso do Samson, mesmo tendo ficado em quarto, por já ter vencido o Olímpia, ele automaticamente está classificado. Então ele não precisa competir em nenhum show profissional o ano que vem. Qual é a minha ideia? O que eu penso? Cara, o Samson Dauda precisa focar no Olímpia somente. Para mim, tudo bem, entrou no Praga, ele queria apresentar o físico que deveria ter sido apresentado no Olímpia, acabou perdendo, foi um ano para se apagar, 3 derrotas do cara que era o Mr. Olímpia, que eu acreditava que seria um novo tempo no esporte, né? um novo reinado, porque assim, ao longo da história, quando a gente observa os ícones do esporte, você vê o Arnold, você vê o Lee Haney, o Doria, você vê o Coleman, todos esses caras ganharam em sequência, e isso é importante porque cria uma expectativa muito grande para quem vai tomar o título, né? Aquela história do campeão que está com o cinturão e todo mundo quer tirar. Só que isso não tem acontecido desde o Phil Heath. Então, desde o Phil Heath que a gente vê os campeões, né, subsequentes a ele não mantendo o título com uma certa frequência, né? Esse ano quem venceu foi o Derek havia ficado em terceiro lugar o ano passado. Então, assim, é a dança das cadeiras. Mas, enfim, o que você pensa sobre isso? Será que o Samson Dauda deveria focar só no Olímpia do ano que vem? Será que ele deve competir no Arnold? Será que ele deve vir em algum outro show de forma estratégica? Eu acho que não, mas eu queria saber a sua opinião. Então comente livremente aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.